Bem-vindos ao O Debate. Hoje a gente vai encarar uma das perguntas mais frustrantes e persistentes na segurança do trabalho. Por que, com tanta tecnologia, com tantas regras e tanto conhecimento, os acidentes continuam acontecendo? É uma pergunta que ecoa em todo lugar. A nossa análise vai ahn, direto ao coração da questão, explorando uma tensão fundamental. A culpa é, no fundo, de quem aperta o botão? Quer dizer, da falha humana individual? Ou será que o indivíduo é só a ponta do iceberg de um problema muito, muito maior de falhas no sistema organizacional? Eu vou defender que a verdadeira causa está no sistema e que apontar o dedo para o erro humano é, na maioria das vezes, uma armadilha que impede a gente de aprender de verdade. E eu vou argumentar que, embora um sistema robusto seja, claro, a base de tudo, nós simplesmente não podemos ignorar o papel da decisão humana, do erro individual, como o gatilho direto e imediato de muitos acidentes. O que me fascina e me frustra é justamente essa dança complicada entre a pessoa e o sistema. Tentar colocar a culpa só de um lado, bom, isso nos dá uma visão perigosamente incompleta do todo. Certo. Vamos então às nossas posições. Para mim, a coisa é a seguinte: a ideia de falha humana como causa final de um acidente é a resposta mais fácil e, por isso mesmo, a mais perigosa. Ela funciona como um ponto final na investigação, justamente onde a gente deveria colocar uma vírgula e começar a cavar mais fundo. Quando a gente diz foi erro humano, a organização respira aliviada, um relatório é fechado, mas o problema real continua lá, escondido, sabe? Acidentes, na verdade, são o resultado do que a gente na área chama de falhas latentes. Pensa nelas como armadilhas escondidas no sistema. Um procedimento confuso, uma meta de produção irreal, uma ferramenta mal projetada. Elas ficam ali, quietinhas, só esperando a pessoa certa, no dia errado, para que o desastre aconteça. Por isso, uma investigação de verdade precisa ir além de encontrar um culpado. Ela precisa perguntar: por que aquela ação, que hoje parece um erro absurdo, fez total sentido para aquela pessoa naquele momento, sob aquela pressão? É por isso que o aprendizado real vem de analisar os quase acidentes. Eles são presentes. São oportunidades de ouro para a gente enxergar essas armadilhas e desarmá-las antes que alguém se machuque de verdade. Olha, eu entendo perfeitamente essa linha de raciocínio, mas eu venho de um lugar um pouco diferente. Reconhecer a importância do sistema não pode ser um passe livre para anular a responsabilidade individual. Vamos ser sinceros, sistemas, por mais geniais que sejam no papel, são operados, mantidos e, vamos falar a verdade, muitas vezes ignorados ou contornados por pessoas de carne e osso. A ação humana, seja um momento de desatenção, a decisão consciente de pegar um atalho para ganhar tempo, ou uma avaliação errada de um risco, muitas vezes é o que aperta o gatilho. É a faísca final na corrente de eventos. Para mim, uma investigação que não aponta qual foi o ato humano específico que contribuiu para o acidente é uma investigação incompleta. E eu concordo 100% que o objetivo não é punir, não é uma caça às bruxas. O objetivo é entender com precisão cirúrgica onde e como a engrenagem do ser humano e a engrenagem do sistema não se encaixaram. E sobre os quase acidentes? Claro que são úteis, mas muitos deles são simplesmente o resultado de desvios de comportamento que nenhum sistema no mundo conseguiria prever. Se a gente foca só no sistema, corremos o risco de criar uma cultura onde ninguém mais se sente responsável pelas próprias ações, e isso, para mim, é o desmonte de qualquer pilar de segurança. Mas isso nos joga direto no nosso primeiro ponto de conflito. Qual é o verdadeiro propósito de se investigar um acidente? Se não é encontrar um culpado, o que a gente está procurando? Na minha visão, a investigação tem que ser uma ferramenta de aprendizado para a organização. Ponto. No segundo em que o foco vira quem errou, você contamina todo o processo. O medo se instala. E o que acontece quando as pessoas sentem medo? Elas param de falar, param de reportar os pequenos erros, param de reportar os quase acidentes, que são justamente a nossa fonte mais rica de informação para prevenir o próximo desastre. Ao culpar uma pessoa,
A empresa se dá uma falsa sensação de dever cumprido, de que o problema foi resolvido. Mas as falhas no sistema que empurraram aquela pessoa para o erro continuam lá, intactas, esperando a próxima vítima. Peraí. Caça às bruxas. Eu acho essa expressão um pouco forte. Não se trata de encontrar um culpado para colocar na fogueira. Trata-se de entender o fato, o que aconteceu. Vamos ao exemplo prático. Se um operador de forma consciente desativa uma trava de segurança para acelerar a produção e isso causou um acidente, como é que a gente pode ignorar esse fato na investigação? Dizer que vamos focar só no sistema é fechar os olhos para o dado mais crucial da história. Seria uma omissão. A investigação precisa fazer as duas coisas, e com o mesmo rigor. Primeiro, entender o que foi feito, o ato humano, a desativação da trava. E logo em seguida perguntar por que isso aconteceu. O sistema permitiu? Pior, o sistema incentivou. A pressão por produção era tão absurda que o operador sentiu que não tinha escolha. A trava era tão mal projetada que atrapalhava tanto o trabalho que todo mundo fazia a mesma coisa. Viu? Não é uma escolha entre pessoa e sistema. É entender a relação tóxica entre os dois naquele exato ponto da falha. Mas a ênfase muda tudo. Porque se o seu relatório final diz que a causa foi o operador desativou a trava, a recomendação vai ser retreinar o operador e aplicar uma medida disciplinar. Problema resolvido, certo? Errado. Se o relatório aponta como causa pressão de produção incompatível com o procedimento de segurança é redesenhar as metas ou a própria máquina. A primeira solução é superficial e pune a vítima. A segunda é profunda, sistêmica e duradoura. Ela impede que o próximo operador, semana que vem, seja colocado na mesma situação impossível. É por isso que a análise dos quase-acidentes é tão poderosa. Ela permite essa conversa sobre o sistema sem o trauma, a pressão e a busca por culpados que um acidente real gera. É o sistema gritando para a gente onde ele vai quebrar antes que o preço seja pago com a saúde de alguém. Esse é um argumento forte, mas ele ignora uma realidade, um tanto incômoda. Uma cultura que reporta muitos quase-acidentes também pode ser uma cultura com muitos desvios de procedimento. É um paradoxo. Um quase-acidente não é só o sistema falhando. Na maioria das vezes, ele é o resultado de um comportamento humano que fugiu da regra e, por pura sorte, não deu em nada grave. Então, a análise tem que ser focada, sim, no comportamento. Por que o funcionário decidiu não usar o cinto de segurança naquela altura? Por que ele achou que podia pegar aquele atalho? Tratar o quase-acidente só como uma falha de engenharia é perder metade da lição. É como reforçar a fechadura da porta depois que alguém tentou arrombar, mas não fazer nada sobre o fato de que a pessoa continua tentando arrombar portas na vizinhança. O sistema pode ter falhado em conter o erro, mas o erro, a decisão de desviar, partiu de uma pessoa. Aí é que eu discordo fundamentalmente. Esse desvio não acontece no vácuo. Ninguém acorda de manhã e pensa, hoje vou me arriscar. Esse comportamento é moldado pelo ambiente, pelas ferramentas que a pessoa tem, pela pressão que ela sofre. Se o procedimento oficial é impraticável, as pessoas vão criar atalhos, não por maldade, mas por necessidade. E isso nos leva diretamente para a questão dos indicadores. O que a gente deveria estar medindo para saber se estamos seguros ou não? Ficar contando acidentes e quase-acidentes, que são indicadores reativos, é como dirigir um carro olhando só pelo espelho retrovisor. É útil para ver o estrago que você já fez, mas não te diz nada sobre o penhasco que está logo ali na frente. Pelo amor de Deus, essa metáfora do retrovisor. A gente precisa olhar pelo retrovisor. Senão, como é que você sabe que a sua estratégia de direção está funcionando? Esses indicadores proativos que você defende, me desculpe, mas na prática muitas vezes eles viram o que eu chamo de métricas de vaidade. É muito fácil para uma empresa exibir gráficos lindos com 100% dos treinamentos concluídos, 500 diálogos de segurança realizados. O gerente bate no peito, ganha o bônus de performance, enquanto isso, lá no chão de fábrica, ninguém segue as regras porque a única coisa que a chefia cobra de verdade é a produção. A cultura do faz de conta se instala. Mas aí o problema não é o indicador. É a cultura que permite que ele seja uma farsa. O indicador proativo, quando levado a sério, mede o esforço real. Ele não pergunta você fez o treinamento, ele pergunta o que você aprendeu e aplicou.
Ele não conta quantos diálogos foram feitos, mas quantas melhorias surgiram desses diálogos e foram, de fato, implementadas. Isso é medir a saúde do sistema, a vitalidade dele, e não apenas contar as vezes em que ele ficou doente. É a diferença entre medir quantas vezes você foi ao médico e medir sua pressão arterial, seus níveis de colesterol. Uma coisa é a atividade, a outra é resultado. Mas a prova sinal da saúde é não ter um ataque cardíaco. O número de acidentes, por mais duro, reativo e brutal que seja, é a realidade se impondo. Ele não mente, ele é o teste final que nos diz se todos os nossos esforços proativos, todos os treinamentos e diálogos estão de fato funcionando ou se são só teatro. Uma organização pode ter números proativos perfeitos e mesmo assim ter um acidente fatal porque a cultura real, aquela que não aparece na planilha, era podre. O número de acidentes é o chão, é a verdade nua e crua. Ignorá-lo ou diminuir sua importância em favor de métricas que podem ser facilmente manipuladas é, para mim, um erro estratégico perigosíssimo. Para resumir minha posição, uma gestão de segurança madura exige coragem para olhar além do erro do indivíduo e focar na melhoria incansável dos sistemas onde as pessoas trabalham. O erro humano não é a causa, é a consequência. É um sintoma de um problema mais profundo na organização. Tratar o sintoma e ignorar a doença é a receita perfeita para garantir que o mesmo tipo de acidente aconteça de novo, e de novo, e de novo, só que com outra pessoa no lugar. É um ciclo vicioso que a gente só quebra quando muda o foco do quem para o porquê. E para sintetizar o meu lado, segurança é e sempre será uma responsabilidade compartilhada. Um sistema forte é a fundação, é absolutamente indispensável, mas essa fundação não serve para nada sem a disciplina, atenção, o julgamento e as decisões corretas das pessoas que estão operando dentro dela. Ignorar o fator humano, a ação final que muitas vezes define se teremos um dia normal de trabalho ou uma tragédia, é ignorar metade da equação. E você não resolve uma equação complexa olhando apenas para metade dela. É preciso ter um sistema que proteja as pessoas de seus erros e pessoas que respeitem o sistema e se responsabilizem por suas ações. Fica muito claro que não existe uma bala de prata, né? Essa tensão permanente entre olhar para a falha do sistema e olhar para a falha humana é talvez o próprio motor que faz a gestão de segurança evoluir. Cada acidente, infelizmente, nos obriga a recalibrar essa balança e a questionar nossas próprias certezas. Exatamente. E a única forma de chegar a uma compreensão mais completa e eficaz do porquê os acidentes ainda acontecem é justamente abraçar essa complexidade e analisar essas duas perspectivas com o mesmo rigor intelectual. A busca por essa compreensão não tem fim, e a discussão que a gente teve hoje mostra o quanto ainda temos a refletir e a aprender.